Gênesis 26 diz assim, olha só que interessante. E havia fome na terra, era uma crise, havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Ou seja, essa crise retornou, é uma crise que está assolando as gerações, é uma crise conhecida, uma seca, que fez com que a terra parasse de produzir e desesperou os habitantes daquele lugar, de forma que aqueles habitantes estavam deixando a região. Diz assim, e houve fome na terra, além da primeira fome, e que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Olha só a bênção de Abraão sendo transferida aqui para Isaque. Nós vamos ver Deus transferindo a bênção e a promessa, geralmente no meio de uma crise. Quando a crise surge e o povo se desespera, Deus se manifesta fazendo juramentos, fazendo a sua promessa, dizendo, tranquiliza o seu coração, porque eu estou contigo, eu tenho promessas para a tua vida, e eu mesmo estou disposto a cumpri-la. Eu não sei se você entrou aqui neste lugar hoje, atravessando um momento de dificuldade, de crise, mas eu sei que este Deus está neste altar, manifestando poderoso, fazendo renovada a sua aliança em nome de Jesus. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão. E olha, nós vamos ver, continuando, a promessa de Abraão que diz assim, e multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. Eu quero chamar a sua atenção para essa promessa de Deus. Deus está empenhando, é o mesmo pacto de Abraão. E diz assim, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Veja que é a mesma promessa. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. E semeou Isaque naquela mesma terra, no 12, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. No verso de número 12, porque o Senhor o abençoava. Amém, comunidade? Queridos, houve fome na terra, e nós vamos ver aqui uma crise que levou a Isaque a uma mudança. E a palavra de Deus diz que Abraão, quando houve crise, ele desceu para o Egito. E todas as vezes que nós falamos sobre o Egito, eu quero que você tenha em mente o mundo. Mas o mundo, quando nós dizemos mundo, não é um espaço geográfico. O mundo não é um planeta. Não é este planeta, não é o espaço, não é geografia que eu estou falando. O mundo é aquele lugar distante de Deus. Toda pessoa que está distante de Deus, está longe da bênção, está no mundo. Entende isso? O mundo não é geografia. O mundo é aquele lugar distante de Deus. Todas as vezes que eu digo Egito, é a figura do mundo, é a figura do lugar distante de Deus. Abraão um dia foi para o Egito, e a palavra de Deus diz que essa decisão errada, porque ele não consultou ao Senhor, levou Abraão a quase perder o casamento. Ele quase perdeu a família Abraão. A Bíblia diz que Faraó quase ficou com Sara,
se não fosse uma intervenção de Deus, a palavra de Deus diz, queridos, que Deus precisou intervir, devolvendo Sara a Abraão, e Faraó acabou expulsando Abraão do Egito. Nós vamos ver aqui que quando Isaac intentou sair do lugar e foi para a terra dos filisteus, Deus logo, antes de vir à mente de Isaac descer para o Egito, um lugar frutífero e próspero, a palavra de Deus diz que Deus visitou Isaac, nesta hora dizendo, permaneça na terra da promessa, permaneça na Palestina, eu tenho um compromisso contigo, eu tenho uma aliança com teu pai, eu tenho uma aliança contigo, eu estou fazendo uma aliança com você, as mesmas bênçãos de Abraão, estou empenhado a declarar sobre a tua vida e sobre a tua família, mas permaneça na Palestina, é nessa terra, é na terra da promessa, que eu vou permanecer com você, aqui neste território é que eu vou abençoar, porque eu tenho prometido te dar toda essa terra, é aqui que você vai ser honrado, é neste lugar de permanência que você vai ser abençoado. Diga para a pessoa do seu lado assim, é no lugar de permanência que você será abençoado. Diga, é em Cristo. Diga, é em Cristo o lugar da tua provisão. É neste lugar de permanência. Permaneça, Isaac, e eu terei um compromisso de te honrar, de te abençoar nessa terra seca, no meio desta crise que você está vivendo. A palavra de Deus diz, querido, que Isaac ouviu a Deus e obedeceu. E a Bíblia nos declara, como você viu, que Isaac, obediente, colheu fruto daquela aliança, daquele pacto com Deus. O pacto é quando duas pessoas fazem um acordo, mas geralmente o maior tem a proteção sobre o menor. E no nosso caso, o maior sempre é Deus. Deus sempre vai nos proteger. Deus sempre vai nos guardar. Deus sempre vai lutar em nosso favor. Deus sempre vai lutar por conta dos nossos direitos. Veja que Deus tinha um compromisso com a obediência de Isaac. A Bíblia nos declara que ele foi para a terra dos filisteus e ali na Palestina ele permaneceu em Gerar e ele começou a plantar na terra seca. A nossa expectativa de colheita é semear e colher de acordo com a nossa semeadura, não é assim? Não é assim quando a gente semeia tanto que a gente semeia, aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia muito, colhe muito. A expectativa da colheita vem geralmente de acordo com a nossa semeadura, não é assim? É de acordo com a nossa semeadura, é a quantidade de semente que é lançada na terra, é que vem a nossa colheita. Mas aqui, por conta do pacto de Abraão, por conta da promessa de Abraão, a palavra de Deus diz que Isaac colheu 100 vezes mais. A palavra de Deus diz que ele semeou um tanto, mas a Bíblia nos declara que ele colheu 100 vezes mais o tanto que plantou. É a bênção do Senhor, é essa bênção, é bênção sobre bênção, que eu estou declarando sobre a sua vida em o nome de Jesus. Vai além da nossa expectativa. É o Deus que multiplica na mão da viúva o azeite, é Deus que multiplica o pão, é o Deus da multiplicação. A Bíblia diz que Deus honrou a obediência de Isaac, semeando numa terra árida. Não foi o esforço de Isaac, a terra não estava correspondendo à semente, a terra estava seca, as colheitas geralmente ali foram mirradas, era o tempo da crise, era o tempo da fome, mas Isaac plantou naquela terra seca, e a bênção do Senhor que prospera e não traz dores, honrou a Isaac 100 vezes mais. A expectativa era um tanto, porque ele plantou um tanto, mas a Bíblia diz que na hora de colher, veio 100 vezes mais. Deus superabundou na vida de Isaac, e a Bíblia diz que aquele homem foi crescendo, foi enriquecendo, e se tornou muito grande. Veja que a bênção de Deus daquela terra seca, no meio daquela crise, era contínua,
com tendência a prosperar e fazer Isaac cada vez mais rico. A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, mais rico, se nós lermos alguns textos bíblicos, que Abimeleque, o rei de Gerar. Nós vamos ver que ali, queridos, Deus prosperou o seu servo. E eu estou aqui para declarar uma palavra profética. Nós estamos na campanha da bênção sobre bênção. E eu preciso encorajar a tua fé a crer que se você for obediente a Deus e permanecer no lugar de permanência, porque a direção de Deus para Isaac foi uma só: permaneça, não desça ao Egito, não saia do lugar onde eu tenho compromisso com você, não saia do lugar onde eu quero te honrar, não abandone a terra da herança, não abandone a terra da promessa. Eu tenho um pacto com você, mas é aqui, neste lugar de permanência. Foi ali que Isaac honrou e Deus o engrandeceu. Deus vai prosperar você no meio desta crise. Deus vai honrar você no meio dessa tribulação. Não importa o lugar onde você está, não importa a circunstância em que você está atravessando, ainda que seja no vale, Deus vai preparar uma mesa de provisão para suprir você. Você serve um Deus de mão invisível, de mão potente, que é providencial, e a mão providencial está trabalhando em favor da sua vida e da sua família. Embora eu e você, nós sabemos que o mundo está em crise, nós sabemos também, querido, que nós não dependemos deste mundo para prosperar. Nós dependemos da bênção de Deus. É da bênção de Deus. A Bíblia diz que se o Senhor não abençoar, em vão, inútil é levantar cedo, trabalhar o dia inteiro. Porque se o Senhor não abençoar, é trabalho inútil, é trabalho vão. A bênção de Deus está conosco, sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles crentes. E hoje ela está pairando sobre a sua vida e sobre a sua família. E quando eu digo a bênção, querido, a bênção de Deus, ela não nos abençoa numa área só da nossa vida. Eu estou declarando que quando Deus vem abençoar, Ele vem abençoar de maneira plena. Jesus Cristo veio ao mundo para nos trazer vida e vida em abundância. É na sua vida profissional, é na sua vida sentimental, é na sua vida emocional. Eu estou declarando que a bênção do Senhor vai trazer alegria e paz ao seu coração. A Bíblia nos declara, queridos, que ali Isaac começou a engrandecer-se, Deus o abençoou e despertou aos filisteus os ciúmes, a inveja. Você sabe, queridos, que essa história é uma história antiga, mas ela é tão atual, não é assim? Porque ela fala da realidade do coração do homem. Ela mostra a verdade, a natureza humana. Ali a Bíblia diz que quando os homens começaram a ver que eles estavam, que o estrangeiro, servo de Deus, estava prosperando, a Bíblia diz que os filisteus ficaram com ciúmes, com inveja, invejaram a Isaac, sentiram ciúmes. Veja que na terra da promessa, Isaac começou a sentir algumas resistências. E toda a resistência do inimigo, querido, é para te tirar da presença de Deus. Veja que o levante inimigo vem com o intuito, fazer você sair da terra prometida, do lugar de permanência. O inimigo quer fazer você abandonar a promessa. O inimigo quer te tirar da presença de Deus. O inimigo quer impedir a tua bênção. Ele quer roubar a tua bênção. E como que ele faz isso, pastora Selma? Usando pessoas para sentir inveja e ciúmes de você. Inveja, olho gordo, você já ouviu falar sobre isso? Ah, pastora Selma, você não sabe a perseguição naquele lugar. Parece que estão querendo tirar o meu tapete. Parece que estão querendo tirar o meu lugar. É o inimigo. Essa história é antiga, mas ela não muda porque ela traduz o coração do homem nesses dias. A Bíblia nos declara, queridos, que o inimigo, o velho inimigo, tem o mesmo intuito, fazer você abandonar o lugar de permanência.
a direção de Deus para a tua vida, e a obediência que vai te levar a prosperar, é essa: permaneça, permaneça, permaneça na presença, porque o Senhor vai te honrar. A Bíblia nos declara, queridos, que as pessoas se levantaram, os filisteus se levantaram para ferir Isaque. A Bíblia nos declara que Isaque havia poços naquela terra, na terra frutífera, e os filisteus se levantaram sorrateiramente para, durante a noite, entulhar os poços de Isaque. Eles jogaram toda sorte de lixo e porcaria nos poços de Isaque. Você sabe, querido, que a água ela é preciosa, e numa terra seca, era o meio de Isaque regar a semente, de dar água para o gado, era a fonte de provisão e de prosperidade. E a Bíblia nos declara, queridos, que o inimigo jogou entulho durante a noite, entulhando, entupindo as fontes de Isaque. O inimigo trabalha assim, para entulhar as fontes. É o ciúmes. A Bíblia diz que José também foi vítima dos ciúmes. Certa feita, os próprios irmãos jogaram José no poço. Os ciúmes levaram os próprios irmãos a jogarem José no poço. Mas José nunca saiu da presença de Deus. Deus o honrou. A Bíblia diz, queridos, que os homens também tinham ciúmes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele também na terra da promessa, foi resistido por um povo que sentia ciúmes. Os sacerdotes e os fariseus ficaram com ciúmes de Jesus. Mas Jesus Cristo nunca abandonou o foco, a presença de Deus e o seu propósito de salvar você. A Bíblia nos declara, queridos, que Jesus Cristo resistiu e ele permaneceu no lugar da sua perseverança, de permanência. Permaneça, comunidade Filadélfia. Permaneça no lugar onde Deus te colocou. Permaneça no lugar onde Deus está te direcionando. Deus disse a Isaque: não desça ao Egito. Fica no lugar de permanência. Permaneça no lugar onde Deus te estabeleceu, porque é na presença de Deus que Ele vai honrar você. A Bíblia nos declara, amados, que eles entulharam o poço, e como se não bastasse entulhar o poço do servo de Deus, eles os expulsaram dali. Veja no verso de número 17, olha só. Olha só. No 13 diz assim: e engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E aí o que aconteceu? Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, vai embora, porque você é muito mais poderoso, muito mais poderoso te tem feito no meio de nós. E a Bíblia nos declara, queridos, que então, o que Isaque fez? Algumas pessoas, elas, é sobre esse lugar de como reagir em tempos de aflição, quando nós somos resistidos no lugar da promessa. Como permanecer? Uma vez que Deus nos deu a direção, fique no lugar de permanência, não saia, permaneça. A tua bênção está em permanecer. Como permanecer quando nós somos resistidos? Como ficar se nós somos rejeitados, mandados embora, invejados, quando se levantam contra nós? Aqui nós vamos ver, queridos, Isaque, um homem manso, tendo uma reação, é exatamente essa reação de Isaque que eu quero ensinar para você. A palavra de Deus diz que Isaque, ele confiou totalmente no Senhor. A Bíblia nos declara que Isaque, ele sabia que
Deus se levantaria em favor da vida dele para julgar, que ele não precisaria arregaçar as mangas e muitas vezes devolver com a mesma moeda. Espírito de ira, de briga, de contenda, de amargura, de falta de perdão. A Bíblia diz que Isaac, ele saiu daquele lugar, ele não saiu da Palestina, mas ele desceu o vale de Gerar. Ele saiu daquele lugar e ele foi para o vale de Gerar. Veja que o vale é um lugar muito mais fundo, muito mais deserto. Mas ele sabia, queridos, que aonde quer que ele fosse, a presença e a bênção de Deus o acompanharia. Não tenha medo de recomeços. Não tenha medo de recomeçar. A bênção de Deus vai te acompanhar. A bênção de Deus, ela é com você aonde quer que você vá. A Bíblia nos declara que Isaac desceu o vale de Gerar e ali ele cavou um poço e achou águas vivas. A Bíblia nos declara que no vale, imagina, irmãos, a bênção de Deus está conosco no alto da montanha e mesmo no fundo do vale, Deus faz extrair um poço de águas vivas, porque nós servimos um Deus de toda a provisão. Você entende isso? O nosso Deus, Ele é fiel, Ele não falha. Ele sabe onde estão escondidos os recursos dessa terra. O nosso Deus é um Deus que nos abençoa com as bênçãos que vêm do alto, com as bênçãos que vêm do fundo da terra, com as bênçãos da madre e do peito. O nosso Deus é um Deus de provisão. Eu estou aqui para declarar sobre a sua vida bênção sobre bênção, em um nome santo de Jesus. Talvez você esteja exatamente agora, por conta da crise, da pandemia, por conta do desemprego, de todas as circunstâncias, quem sabe você não está passando por um problema, uma crise no seu casamento. Ouça, permaneça, fique no lugar aonde Deus te estabeleceu, ainda que você tenha que entrar num lugar muito estreito, numa garganta estreita no vale. Se você permanecer em Deus, Deus, Ele é fiel, e Ele vai extrair deste lugar impossível um poço de águas vivas. Abra sua Bíblia comigo, em Salmo de número 37, eu quero falar com você dessa fidelidade de Deus, do Deus do pacto. Salmo de número 37, veja que Isaac, rico do jeito que ele era, ele poderia ter contratado um exército de guerreiros valentes e bárbaros para dar contra Abimeleque e os seus homens. Ele se tornou mais poderoso. Mas Isaac era um homem manso, queridos. E a herança pertence aos mansos do Senhor. Os mansos é que herdarão a terra. Salmo de número 37 diz assim, olha só. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como verdura. Olha só o que Davi aconselha. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Veja que é um alimento de mentira, que as pessoas comem e bebem e nunca se satisfazem. Mas a água do teu poço vai te satisfazer, porque a água do teu poço, a água que Cristo te dá, jorra para a vida eterna. Deus vai saciar a tua fome e Ele vai matar a tua sede. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Isso já é pregação para você, comunidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Olha, Isaac foi injustiçado. Saiu do lugar injustiçado, foi rejeitado, foi mandado embora, foi perseguido, tiraram o tapete dele, aquele poço foi ele que cavou, mas aqueles homens entulharam o poço de Jacó. Mas no verso de número 7 diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Olha a tua justiça,
Descansa no Senhor e espera nele. E não te indignes por causa daqueles que prosperam em teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Veja, querido, que Isaac, ele era um homem pacífico. Isaac significa riso. E eu quero declarar um riso, um cântico nos teus lábios, em nome de Jesus. Porque o Senhor agirá em teu favor. Se você arregaçar as mangas e disser, não, estão se levantando contra mim, isso é uma injustiça. Se você fazer justiça com as suas próprias mãos, então Deus vai remover as mãos dele. Mas se você deixar que Deus faça justiça em teu lugar, se você colocar a causa nas mãos do Senhor, então Deus, como aquele que tem compromisso no pacto, o compromisso de Deus é abençoar você, é advogar a tua causa. Se você deixar Deus agir, você vai herdar essa terra, essa herança. Deus vai prosperar você na terra do deserto, ainda que seja no vale, para a glória de Jesus Cristo, Senhor. A Bíblia nos declara, queridos, que quando Isaac começou a prosperar lá em Gerar, mesmo no vale, ele começou a prosperar. A Bíblia diz que os filisteus não se conteve. Você sabe que gente invejosa é assim, não é? Eles não se contiveram e foram no vale onde Isaac estava. E eles disseram, esse poço é nosso. Esse poço é nosso. Essa água é nossa. Não era, foram os pastores de Isaac que furou o poço. Isaac, o que ele fez? Ele disse, agora não. Agora eu não aguento mais. Agora eu vou revidar. Não, a palavra de Deus diz, queridos, que mais uma vez, olha só a resistência, é a luta do inimigo para tirar o servo de Deus da terra da promessa. Mandaram ele embora, entulharam o poço dele, e agora mais uma vez, roubaram a fonte que ele cavou, o poço que ele mesmo cavou. Roubado, injustiçado, lesado, mas mesmo assim Isaac estava determinado em permanecer no lugar que Deus havia ordenado. Eu não saio dessa terra, eu não abandono essa terra, eu não deixo este lugar, porque é aqui que Deus vai me honrar. Eu estou falando do lugar onde Deus vai honrar você, a bênção da permanência. Permaneça em nome de Jesus, permaneça em nome de Jesus. Deus tem prosperidade para você, e a tua prosperidade não vem do homem, vem de um caminho de obediência. A Bíblia nos declara, queridos, que mais uma vez, Isaac saiu daquele lugar e cavou um outro poço. A Bíblia nos declara, veja comigo, em Gênesis 26, diz assim, no 19 diz assim, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Veja, queridos, contenda, ciúmes, inveja. A terra que Deus te deu não é perfeita. A terra que Deus te estabeleceu não é perfeita. Tem crise, tem seca, tem ciúmes, tem inveja. Mas Deus tem uma direção para você. A honra vem da permanência. Não abandone o lugar que Deus te colocou. Não deixe o lugar que Deus te deu por herança. Porque é neste lugar, é nessa terra que Ele vai te honrar. É diante de Deus. Veja aqui, a palavra de Deus diz que eles chamaram de contenda, Ezeque. Então cavaram outro poço.
Isaac é perseverante, olha, determinado. Cavaram outro poço e também porfiaram por ele. Por isso chamou o nome de Sitna, que significa ódio. Você sabe, comunidade de Filadélfia, que o amor, ele é a força mais poderosa do universo. O amor vem de Deus, está em Deus, é o próprio Deus. Mas o ódio é o inverso, está em Satanás. O ódio brota no coração daqueles que estão dirigidos por Satanás. Aqui nós vamos ver um homem atacado, ferido por contendas, por ciúmes, por ódio. Veja, a Bíblia nos declara que toda a ação maligna estava sendo dirigidas com o intuito de tirar Isaac daquele lugar onde Deus havia determinado para ele. Deus havia dado aquela terra para Isaac. A palavra de Deus diz que Isaac poderia decidir, vou para o Egito, porque lá o campo é fértil. Mas, porque Deus havia determinado, ele estava decidido a atravessar a crise, confiando que Deus o honraria, mesmo naquele deserto, e diante de cada dificuldade, diante do ódio, ele não revidaria, diante da inveja, ele não revidaria. Tudo ele entregaria nas mãos daquele que julga retamente. Deus recompensaria Isaac com a sua bênção e prosperidade. A palavra de Deus diz, amados, que então Isaac foi para um outro lugar, chamado Reobote, e disse, porque agora o Senhor nos alargou e crescemos nessa terra. E depois subiu para Berseba. A palavra de Deus diz que depois desse poço em Sitna, em que Isaac cavou, eles expulsaram Isaac mais uma vez da terra, e ele foi para um lugar espaçoso. Reobote significa amplo. E eu creio, queridos, que a crise da tua vida é o Espírito Santo te levando para um lugar mais amplo. Há um lugar espaçoso em Deus para você. Talvez você não consiga ver diante dessa crise que nós estamos atravessando, mas o Espírito Santo está dirigindo a sua vida. E há um lugar amplo em Jesus, há um lugar espaçoso em Deus, em que Ele vai te estabelecer, se você for fiel e permanecer no lugar da perseverança, um lugar de permanência, não abandonando o lugar que Deus determinou para você. A Bíblia diz, queridos, que Isaac, então, ele foi para este lugar chamado Reobote, lugar espaçoso, e lá ele enriqueceu. Nós não sabemos quanto tempo Isaac ficou naquele lugar, porque lá ele encontrou paz. Lá o inimigo não o perseguiu. E depois ele foi para Berseba, e ali nós vamos ver que Berseba é a casa de Abraão. Ele estava retornando para a casa de seu pai. Estava retornando para Abraão, o lugar favorito de Abraão. E lá em Berseba ele edificou um altar. Um homem e uma mulher de Deus, ele é assim. Ele é um homem do altar, ele é um homem do poço. Ele é um homem da tenda. Nós precisamos servir a Deus levantando altares. Nós precisamos servir a Deus furando os nossos poços. Pastora Selma, o que você quer dizer? Eu vou encerrar com você, fazendo a aplicação e pedindo para você abrir em Provérbios, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo de número 4. Abra o seu coração agora para você ouvir a direção do Espírito Santo de Deus para você, que veio buscar a palavra de Deus. Olha só. Vamos numa leitura responsiva, eu leio e você repete comigo. Diga assim, sobretudo. O que você disse? Sobretudo, 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 todas as coisas, sobretudo o que se deve guardar. Diga comigo, sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida.
sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O teu coração é um poço. O teu coração é um poço. E o inimigo, ele está trabalhando para entulhá-lo. Entulhá-lo de muitas coisas. Através dos ciúmes, do ódio, da amargura, da ansiedade. E aqui a palavra de Deus para nós é sobre tudo o que você deve guardar. Tem muitas pessoas que fazem poupança e guardam tesouros, não é assim? Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da saída da vida. É através do teu coração que nós temos conexão com Deus. É através do seu coração é que você se conecta ao Espírito Santo. Mas se ele estiver entulhado de ciúmes, de ódio, de tristeza, de amargura, se o teu coração estiver obstruído, lotado de muitas coisas, você vai perder a conexão, você vai ficar distante de Deus. Por isso Salomão, através dessa sabedoria, diz assim, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Eu creio que hoje, querido, Deus quer limpar o seu coração de toda tristeza. Deus quer purificar o seu coração. A palavra de Deus diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem verá a sua face? Aquele que tem o coração puro. Aquele que tem o coração puro. Veja que coração. Deus quer purificar o teu coração. Deus quer limpar o teu coração. Porque o inimigo, muitas vezes, tem se levantado para machucar você. O inimigo rejeita, manda embora. O inimigo, ele fere os nossos corações. O inimigo, ele quer te tirar da presença de Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, sobre todas as coisas que você deve guardar. Guarda o teu coração da dor, da mágoa, da depressão, do ódio. Guarda o teu coração, porque dele procede os canais onde você vai ter conexão com as águas vivas do Pai.